Olá, mais uma vez estamos aqui para falarmos um pouquinho na Bíblia em poucos minutos e hoje eu pretendo fazer realmente em poucos minutos. A história de hoje é uma história muito interessante porque fala de casamento. Relacionamento é coisa que a gente ama, né? Temos esse atributo de nos relacionarmos. Agora tem uma coisa: você permitiria que alguém escolhesse para você o seu companheiro ou a sua companheira para um casamento, para um relacionamento assim, de contrato, de você viver a vida inteira? Na época desse personagem bíblico, que está em Gênesis capítulo 24, né? Nós estamos aqui falando de Isaac, o filho, aquele filho querido que tinha sido levado para o sacrifício, né? Que Deus tinha pedido para Abraão. E agora ele estava jovenzinho, a mãe dele tinha falecido e ele estava muito triste. Quer dizer, ele devia estar já assim entristecido pela situação da perda da mãe, mas a história nos fala que Abraão estava preocupado, porque se Isaac se relacionasse com as mulheres ali na terra de Canaã, aquelas mulheres não eram pessoas tementes a Deus, né, que adoravam o verdadeiro Deus. E aí, Abraão deu uma incumbência para o servo dele, o Eliezer, para que ele fosse lá para a Mesopotâmia, onde morava Naor. Quem sabe alguma mulher, né, uma moça, poderia se desprender lá daquela terra e vir para ser esposa de Isaac. E então ele fez com que Eliezer fizesse um juramento e ele deveria ir para que ele tivesse por um milagre de Deus, né? Essa mulher aceitasse de vir para morar com Isaac, para ser esposa de Isaac. E assim ele partiu com 10 camelos, presentes, para todo aquele contato, né? Porque na época eles tinham esses costumes, né? De levar, de dar presentes, enfim. E ele foi nessa viagem de alguns dias, né? Até que ele chegou lá na divisa da terra onde morava a família de Abraão. E ali ele parou, fora dos muros da cidade, perto de um poço, onde as mulheres de costume saíam à tarde para buscar água ali. E ele fez uma oração. Esse servo de Abraão tinha aprendido com Abraão também a, as coisas de Deus. E ele, com aquela fé que Abraão tinha ensinado, ele ajoelhou ali, ele fez uma breve oração. Ele disse: Senhor, aquela que vier. Talvez você já conheça essa história, mas ele fala: aquela que vier, e que a prova seria que ela tivesse assim os atributos de ser uma pessoa solidária, que tivesse assim desprendimento mesmo. Porque a prova seria se ela desse a água para ele e para os camelos. Então, ela deveria retirar a água do poço para dar para Eliezer e para os camelos. Bom, muito bem. Ele terminou de fazer essa oração. E ele viu que entre as mulheres que estavam por ali tinha uma jovem que parecia se destacar do modo de ser, né? E aí ele se aproximou e quando ele ali naquela conversa, né, do cansaço da viagem, daqueles camelos, dos outros que lhe acompanhavam, a mulher realmente se ofereceu para dar água para ele e para todos os demais camelos. Foi uma coisa impressionante, mas é uma coisa de Deus e está na Bíblia, é registro bíblico. E aí ele descobriu que aquela mulher, que era filha de Betuel, que era sobrinho de Abraão. E quando Eliezer, que era aquele servo de Abraão, soube disso, nossa, ele ficou muito feliz. Ele viu nisso a resposta de Deus para aquela situação. E aí ele deu presentes para ela e ela seguiu até a casa dela, quando ela fez saber a todos os seus queridos ali que aquele estranho, aquele que tinha vindo da parte de Abraão, estava ali. E eles fizeram ele se aproximar e ali eles receberam ele muito bem. Enfim, o que acontece que no final das contas Eliezer não quis aguardar muito tempo.
Ele falou: olha aqui, eu vim aqui porque o meu intuito é. Aí ele falou tudo o que tinha acontecido, que Abraão tinha comissionado ele para ir até lá, para buscar uma esposa para Isaac, e aí ele já colocou toda a situação. E por incrível que pareça, né, a Rebeca, os pais de Rebeca aceitaram essa proposta e deixaram para que ela também fizesse a sua colocação, se ela ia aceitar ou não. E ela disse: se isso vem de Deus, eu quero, eu vou. E eles se organizaram então para a viagem de retorno. E essa viagem foi das mais palpitantes de coração, porque Rebeca, em cima dos camelos, ia pensando: como será o meu amado, aquele que eu vou me casar? Pensa numa coisa assim, uma coisa impressionante, né? Mas aí, quando eles estavam se aproximando, Isaac, que estava lá no campo, né? Ele viu a distância vindo os camelos e ele então também muito emocionado dessa amada que ele não sabia até então como que era o seu rosto, como que era o seu jeito, sua voz, seu cheiro. E aí eles foram se aproximando e a Rebeca disse: mas quem é aquele que vem ao campo ali? Aí o servo fez ela saber: aquele é quem você, seu noivo, aquele que você vai se casar. Então ela se cobriu com seu véu e a Bíblia nos fala que quando eles se encontraram, Isaac tomou aquela mulher, que ela era muito bonita, pelo menos é assim que a Bíblia fala. E ele levou aquela mulher para a tenda nupcial deles, e fala assim que ele a amou, né? Em todos os sentidos. Isso está em Gênesis capítulo 24, 63. E olha só, a lição que a gente tem a tirar disso é o seguinte: primeiro, de uma obediência, né, do filho, fez com que aquele lar fosse um lar assim seguro na direção divina. Mas também o fato de que Abraão, ele teve o cuidado, porque ele já tinha tido experiências, né, a respeito de Agar, a experiência da esposa de Ló, seu sobrinho, né? A gente viu as histórias em que elas tinham uma tendência idólatra por causa dos costumes anteriores delas, né? E fez com que as gerações que estavam vindo, o filho de Abraão, que era Ismael, né, o outro filho, ele o que teve que se afastar, ele não era influenciado pela adoração ao verdadeiro Deus. E tudo isso levava a uma coisa que é a mais importante da vida. Na vida nós não temos nada mais importante do que as coisas de Deus. Se Deus for o centro da nossa vida, as nossas relações também devem ser. A gente tem que se preocupar com isso. E o matrimônio é um dos mais sagrados que existem das instituições divinas. Então, quando Deus orientou para que o povo de Deus, né, em todas as épocas, não se unissem em julgo desigual, como diz a Bíblia, né? Isso é um pensamento que a gente precisa ter na nossa mente, né, os jovens e mesmo aqueles que não são jovens, mas que estão livres, né, de algum modo, para instituir novos relacionamentos. Então, isso eu acho que é uma parte da Bíblia que tem a sua grande importância. Tudo o que foi escrito, como diz a Bíblia, foi escrito para nos instruir, né, em justiça, em coisas boas, em coisas que vão nos levar a tomarmos decisões sábias. Que Deus possa te abençoar e que essa história tão romântica, né, de fé, porque hoje nós sabemos que não é assim, né? Nós não vemos relacionamentos tão duradouros assim, desse modo como foi, e só que nós também podemos aprender mais uma coisa, que tudo aquilo que Deus instituiu, quando a gente leva a sério, isso traz bênçãos para a família, para os filhos, para os demais, para os vizinhos, para todo mundo. Por quê? Porque onde há, né, uma união
e principalmente centrado em Deus, isso é maravilhoso. Não tem nada que possa substituir a paz que é a gente estar dentro dos princípios de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima.